O FIFA 14 tinha o melhor modo carreira de todos os tempos. Pô, se eu olhar isso aqui, eu acho que eu choro, viado. Que tesão isso aqui, cara. Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme e tamo de volta aqui para mais um vídeo no canal. E já estamos aqui no lendário menu do FIFA 14, que assim como nos vídeos anteriores, eu vou falar que eu preferia esse menu aqui, tá? O menu inicial que nós temos no IFC 25 é trágico, é triste porque ele é escuro, é pequeno, é horrível. E se você discorda, eu lamento lhe informar, mas você está errado, cara. Toma. Esse menu aqui era muito melhor, porque as opções eram muito maiores e era muito mais dinâmico. Mas o nosso foco aqui é no modo carreira, então vamos iniciar um modo carreira como treinador. E cara, nesse FIFA nós tínhamos uma variedade de ligas enorme, inclusive ligas que não temos mais no FIFA, como por exemplo a Liga Mexicana. A Liga Colombiana também era legal, a Liga Chilena, a Liga Russa também, que saiu do FIFA aí por motivos óbvios. E é claro, a saudosa Liga Brasileira, cara. Tínhamos o Brasileirão completo, 100% nesse FIFA. E não é exagero nenhum dizer que esse aqui era o melhor FIFA que nós tínhamos com o Campeonato Brasileiro, porque era 100% completo, com todos os times 100% licenciados. Inclusive até times aqui como o Náutico. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Dizer que esse aqui era o melhor FIFA que nós tínhamos com o Campeonato Brasileiro, porque era 100% completo, com todos os times 100% licenciados, inclusive até Ricardo Berna e Auremir. Maicon Leite. times aqui como o Náutico, Ponte Moleque. Baraca. Chiquinho. Preta, Hildo. a Esse Luiz Ricardo aqui no Cartola era o capeta. Já falo logo. Quem viveu, viveu. Tá maluco. Olha quem tá aqui. Portuguesa também saudosa, time O Santos. Aranha, Bruno Pérez, Edu Dracena, Dorval, Léo. Mano, William José, Neilton, Montijo. Times que- Ó, o Everton, Luiz Alberto, Manuel. Paulo Baier. que hoje estão em divisões inferiores, cara, era tudo 100% completo, então dá uma saudade tremenda desse FIFA. Depois do 14, o último FIFA que teve jogadores brasileiros aí do campeonato foi no FIFA 16, mas era via uma atualização, né? E mesmo assim não era completo, não tinha times, por exemplo, como o Flamengo e o Corinthians, e tinha vários times faltando um monte Flamengo de e Corinthians já estavam com pé, se eu não me engano. jogadores. Então o último Pô, gente. Cássio, Edenilson, Gil, Paulo André, Fábio Santos, Zibson, Ralf, Douglas, Danilo, Guerreiro, que Alexandre tivemos Pato. completo era justamente no FIFA 14. Os times em si a gente ainda tem hoje só nas competições aí sul-americanas, mas também não são licenciados. E o último FIFA que tivemos o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, foi o 19, né? Mas aí era 100% com jogadores genéricos e também sem alguns times, cara. Vou iniciar um modo carreira aqui com o Corinthians, que tinha um time bem interessante, né? Mais uma vez eu mostro essa tela de opções da carreira aqui pra vocês, que hoje em dia é bem melhor. A atualização que nós tivemos no FIFA 25 foi bem interessante, né? As novidades, cara. Várias coisas legais adicionadas, como tu não poder ser demitido, parada de olheiro, enfim, cara, muita opção legal. Sim. Então esse é um ponto muito positivo aí que o Pô, mas FIFA sei lá, melhor. eu acho que eles cagam muito pro modo carreira, mano. Tipo assim, é claro que o Ultimate Team é onde eles ganham mais grana. Pô, mas eles teriam condições de dar uma atenção pro público que gosta de modo carreira, entendeu? Pô, um The Journey que era do pô, eles mataram. Pô, o modo carreira eu sinto que no máximo eles mudam uma cutscene, alguma coisa de um jogo pra outro. Pô, uma tristeza, né, mano? Melhorou com o passar dos anos. Quer dizer, especificamente nesse FIFA, né? Porque até o 24 era a mesma porcaria. Então, cara, enfim, aqui não tem muita novidade, né? A parada de estádios também era aqui. Nessa época, tu não tinha nem como mudar a cor de assento ou o formato da rede, nada, Isso, mano. Era só tu escolher o estádio e fé. Mais uma vez eu mostro essa tela inútil, que era a de criação do técnico, que simplesmente era só tu colocar o nome pra aparecer no menu de vez em quando, tá? Sim. Mesmo assim, era bem raro aparecer. Lembrando Isso que nessa melhorou época não tínhamos treinadores no FIFA, cara. Então, literalmente, era só pra aparecer o nome igual aí tá no menu. Valdemar. Nem mesmo dentro da partida tinha técnico. Olha E agora a Arthur gente Vidal, chega na tela Falcão inicial Garcia. aqui do modo carreira, que, Que tá mano, ali, dá mano? uma Parece o saudade Maxi legal, né? Lopes, Assim, uma velho. nostalgia. Logo aqui de Mas cara, a ele gente não- vê algumas opções que ainda temos, como a parada de notícias, a tabela. Assim, mudou tudo, né? Hoje em dia é totalmente Pô, diferente. mano, isso aqui era muito melhor, viado. Isso aqui era muito melhor, mano. Muito melhor, mano. Mas a lógica por trás é a mesma. Então a gente começa aqui com a paradinha do calendário para você passar os dias, que eu achava bem interessante nesse modelo aqui. Primeiro porque era muito mais né? Vocês viram a velocidade, Isso, sem mano. corte, mano. Era muito mais rápido de simular de uns dias aí. E você tinha como ver a parada um pouco melhor ali, né? Hoje em dia, tipo, só aparece o próximo jogo e quantos dias faltam. Essa parada de notícias aqui, eu falei nos outros dois vídeos a mesma coisa, porque é igual. Mas era bem legal, porque tinha uma pegada jornalística, né? Hoje em dia, aquela parada mais rede social.
que é até interessante a ideia por trás, mas sei lá, acho que não deu muito certo, acho que poderiam Eu ter achei mantido maneiro. isso aqui, talvez fazer uma mistura, né? Enquanto a gente vê aqui as novidades, como por exemplo, o Chicão acertando com o Flamengo e o Renato Augusto chegando no Corinthians, direto do Bayer Leverkusen. Ah, é a Bom, foto na do segunda Ralf? tela a gente já tinha aqui o gerenciamento Pô, do maneiro time. pra... A tela aqui é totalmente diferente. A gente já clica aqui no elenco e já tem a surpresa de que a gente não tem o mesmo modelo que nós temos hoje em dia, né? Já aparecia de cara aqui o que você queria fazer, se queria mexer em esquema, função, táticas. Essas coisas eu não vou mostrar porque eu mostrei lá no vídeo do FIFA 15 e do 16. Então é a mesma coisa, cara. Táticas rápidas. Era quando tu apertava a setinha e aí tu mandava o time pra frente ou o time ficar na defensiva. E aqui na parte de elenco, pasmem, a gente ainda tinha esse esqueminha aqui Porque de tava lista lá. que era bem esquisito. Sinceramente, isso aqui era bem ruim. Foi uma grande melhoria do 14 isso pro aí 15 melhorou quando eles muito. botaram o modelo que nós conhecemos hoje em dia. E na época isso aqui era do mesmo estilo do PES, né? Se eu não me engano, o PES deixou esse modelo aqui até o PES 12, se eu não me engano. No 13 já era aquele esqueminha de você mudar os jogadores. Ah, Enfim, é bem sim. mais bonitinho, bem mais Meu pato prático machucado. de você fazer as coisas, né? Bem mais visível. Aqui era Romarinho. nesse esquema, era bem ruim tu achar a posição do jogador, cara. Tu tinha que ficar vendo ali em cima. Tipo, eu quero achar o meu centroavante. Aí tu tem que ficar olhando lá em cima pra onde a bolinha tá marcando. Exatamente igual o saudoso PES aí do PS2. Bom, enquanto a gente vê aqui o time do Corinthians com o Paulo Guerreiro e o Alexandre Pato no ataque, vários como Ligamento o cruzado. Zizal, enfim, não é o objetivo do vídeo Zizal. mostrar os caras, mas seria bem interessante, inclusive, fazer um vídeo sobre isso. Ainda aqui nessa tela nós tínhamos o relatório do elenco, que é o que conhecemos hoje Pô, como isso aqui era foda! central do elenco, que é onde a gente vê as Valor, que estatísticas aí dos bonitinho. jogadores, a gente vê quem deu Assinatura mais de assistência. contrato. É mais uma coisa que mudou pra melhor, porque hoje a central do elenco, Tá. ela une tudo que a gente precisa saber. Estatísticas, colocar jogador na lista de venda, renovar contrato, ver quem evoluiu, tudo é na Pra ver mesma tela. contrato hoje é melhor. Ela aqui era Hoje é tudo melhor. separado, eu vou mostrar pra Pode vocês, ter um mas era bem saudosismo, ruim, mas por hoje é exemplo, tu ver melhor. as estatísticas, porque não tinha como tu ordenar. Então, pra tu descobrir o artilheiro, tu tinha que ficar aí, passando de jogador já por coisa jogador linda. pra saber quem marcou mais gols, quem deu mais assistências, enfim. E a única coisa que você tinha pra fazer aqui de fato era quando tu clicava no jogador e aí Isso aqui era maneirinho pra caralho. abrir essa telinha aqui pra tu ou renovar ou colocar ele ali na lista de empréstimo ou transferências e venda também. Mas essa questão de transferência hoje eu acho muito Paradinha bom. de lesões também era bem interessante, que isso aqui não existe mais, mas quando tu clicava ele dizia os jogadores de cada clube que tá lesionado. Isso aqui era bem interessante, mano. Infelizmente eles tiraram isso. Foda. E tu não via só do teu time, tá? Tu tinha como ver de Mas todos os não tem clubes aí ninguém. da liga que tu disputa. Hoje em dia tu tem como ver só do teu time aí na central do elenco também, inclusive. No mais, era isso, cara. A gente tinha parada de táticas aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, então não faz nem sentido ter isso aqui de novo. Aqui em transferências nós tínhamos o olheiro, que é a mesma porcaria de hoje em dia, cara. Não mudou nada praticamente. Hoje em dia tu só tem como detalhar pouca coisa a mais, tipo posição específica, essas coisas. Pô, eu não gosto muito desse bagulho de olheiro, mano. Não gosto. A graça do jogo é você fazer esse scout, é você ficar igual um corno procurando, pô. Eu entendo que é um a mais e tal, mas esse negócio de, a diretoria ficou puta se você não investiu em olheiro. Pô, vai tomar... Cara, se eu contratar certo, por que eu tenho que investir Uma em opção olheiro? que também hoje fica em central do elenco Pô, é não essa aqui pega de tanto, vender não. jogadores, que era literalmente uma tela onde dizia aqui os preços dos caras, o salário, e aí se tu clicasse, abria aquela mesma telinha que abria lá no relatório do elenco. A mesma coisa exatamente, então não faz o menor sentido ter outra tela pra isso aqui. E aqui eles mostravam também as negociações em andamento. Então dava pra tu ver, por exemplo, as negociações bem-sucedidas antes mesmo de tu assumir o comando do clube. Então isso era bem interessante. Nessa tela ainda temos as instruções do olheiro, que é a mesma coisa que tá ali, cara. Inclusive, é uma parada que eu falei no Reagiu o vídeo do Tilt novo mais cedo. FIFA Tá no 15, a VOD gente aí. tinha muita parada de olheiro. Só nessa tela aqui, como vocês podem ver, tem 3, mais essa aqui que nós tínhamos na tela inicial. Então não faz sentido, era basicamente pra colocar mais coisa na tela. A opção de finanças, que se eu não me engano foi removida no FIFA Isso era maneiro pra que você ajustava ali, era bom FIFA demais, mano. 17, era pra você regular aqui se você queria deixar dinheiro pra salário ou pra transferência. Eu não entendi isso na época, eu entendi recentemente porque comentaram no vídeo e aí pra mim fez todo sentido, mas hoje não faz muito sentido ter isso porque o FIFA faz isso automaticamente. Automático. Outra tela que mudou totalmente é essa aqui de buscar jogador, que nós tínhamos ainda esse modelinho de lista que era bem ruim, então foi uma baita de uma evolução também do 14 pro 15, onde foi adicionado. Aqui ainda era bem ruinzinho. Moleque, é o time do Flamengo. Nem abria as estatísticas e o over do jogador pra tu descobrir, tu tinha que clicar. Então era Elias era muito bom menos
de você ficar observando aí jogadores. Gabriel. Né? Realmente isso aqui melhorou e muito do 15 Marcelo em diante, né? Moreno. E temos a mesma tela do 15 até hoje, por sinal. Aqui na parte de escritório, a gente tinha essa telinha de mensagens, que também abria se tu clicasse com o Y ou o triângulo, né? E aqui era literalmente as notícias, os e-mails. Hoje em dia essa tela aqui, ela é pouco utilizada porque foi tudo separado, né? Então a parte de e-mails é basicamente para tu ver quem se lesionou e também conversas com os jogadores. Essa tela aqui nessa época era mais utilizada para transferências. E essa tela aqui de contratos também não existe mais, cara. É tudo unido na central do elenco, então era bem inútil, sendo bem sincero, porque tu já tinha como renovar contrato tanto na tela lá do relatório do elenco, quanto na de vender jogadores, então não faz muito sentido ter isso aqui. A única diferença é que aqui tu tem como ordenar a duração do contrato, algo que também temos hoje na central do elenco. Comissão de base também era basicamente a mesma coisa de hoje em dia, a única diferença é que no FC 25 nós tivemos aquela paradinha de você jogar uns torneios, mas bagulho bem nada a ver, né? Daí aqui no relatório do olheiro não é muito diferente, como eu falei, hoje em dia a única diferença é que aparece o jogador ali do lado, né? Então, por exemplo, a gente encontrou aqui o Mário Dano e a gente não tinha como ainda ver as informações dele. Então, tipo, o moleque era da tua base, mas tu não tinha como ver as estatísticas dele. Tipo, simplesmente não dava. Essa tela de minha carreira é exatamente igual o que nós temos hoje. Isso aqui não mudou nada. Inclusive, é uma crítica, porque é interessante tu ver dados de temporadas anteriores. E seria interessante tu ter isso na tela de jogadores, como tu vê quem foi o artilheiro da última temporada. Tipo, simplesmente quando passa a temporada, o jogo esquece que aquilo aconteceu. Então, isso é bem ruim. Mas aqui, essa tela é exatamente a mesma coisa, cara. Não tem muitos detalhes, é só isso aqui que aparece. E uma coisa que não temos mais é a paradinha de solicitar verba. Pô, isso era muito pica, viado. Isso era pica demais, não faz sentido nenhum tirar, mano. Tu coloca uma meta ali pro teu trabalho, pô, se eu for campeão disso aqui, se eu fizer isso aqui, tu vai me dar uma moral, tá ligado? Tu vai me dar uma moral porque eu tô mostrando que eu mereço, entendeu? Pra você vir aqui e pedir uma grana pra diretoria, e em troca disso você prometia aqui ser campeão de alguma coisa, ou chegar longe em uma Copa, algo do tipo. Então aí tu mandava pra diretoria e esperava pra ver se eles iam dar ou não o dinheiro. E aí aqui na tela de e-mails eles respondiam, e no caso aqui a gente não deu sorte. Nessa última tela de temporada também aqui a gente tinha o calendário, outras ligas, que pasmem, era onde a gente via as outras ligas, isso aqui não mudou. Aliás, mudou só o layout, né? Agora uma coisa que eu sinto falta é essa telinha pica aqui que mostrava o chaveamento das competições. Hoje não temos mais, só mostra os resultados, então é bem confuso, cara. Aliás, aqui era bem melhor, era muito legal, cara. Eu adoro essa tela aqui particularmente. Tínhamos também aqui estatísticas do time, que é aquela tela onde tu usa pra dar uma fofocada no time adversário. Essa tela aqui também ainda existe hoje em dia, então inclusive ela é bem interessante, né? Poderia ser mais visível essas informações. Tipo assim, seria legal tu ir lá em buscar jogador e aí onde tem as informações do cara mostrar como ele tá indo na temporada. Isso seria muito genial. Estatísticas dos jogadores. Precisa voltar no FIFA, mas não volta por uma questão de direito, se eu não me engano, tá ligado? Que tipo, os jogadores podem processar, tem uma lei aqui no Brasil que permite que dê essa merda, entendeu? Era onde mostrava a tela de artilheiros e tínhamos também aqui a tabela, que era onde você via os próximos jogos e os jogos anteriores de todos os times. Hoje em dia essa telinha aqui fica junto com a tabela, então é bem mais fácil de tu ver. Vou simular aqui no calendário até a janela de transferências pra mostrar pra vocês o esquema de contratações que provavelmente vocês já lembram, né, ou já viram. Começando pelo fato de que você era obrigado a esperar o relatório do olheiro. Então, por exemplo, eu não sei aqui o over do Adrian, então tinha que pedir pro olheiro observar. Isso ainda temos, mas felizmente a gente hoje em dia tem a parada de você revelar todos os overs dos jogadores. Pô, a lista de escolhidos eu já mostrei onde era. E aí uma parada legal é que tu tinha como perguntar ao clube sobre tal jogador. E aí quando tu clicava nessa opção, o clube ia te mandar um e-mail informando mais ou menos quanto eles querem pra negociar o cara. E a tela de compra, que mudou muito, né? Isso aqui era bem simples, cara. Era basicamente um auxiliar isso aqui. Então tu enviava ali a proposta, tu podia botar um jogador aqui na troca. E aí aqui o clube respondia quanto eles querem quando a gente perguntava sobre o jogador, antes de enviar a proposta. No caso aqui a gente tinha essa parada bem legal, que era quando era um clube rival, eles falavam que não iam liberar pro teu clube. Até dava pra tu contratar o cara, só que tu tinha que enviar um valor estratosférico pra ele assinar com o teu clube. E tinha também a paradinha de que caso você negocie com um jogador aí, sei lá, umas 4
4 vezes e o clube não aceitar, ele te proibia de tu contratar até a outra janela de transferências. Isso era muito legal. Algo interessante que tínhamos também, que sem querer aconteceu aqui nessa carreira, Torcedores pedem Marcos Rocha do é quando os Brasil. torcedores pediam pra tu contratar algum jogador. Então, por exemplo, ali na notícia tá escrito: torcedores pedem Marcos Rocha de Brasil. E aí quando tu clicava, é literalmente os torcedores pedindo pra tu contratar o Marcos Rocha. Então, pô, é bem interessante isso aqui, é muito legal. Infelizmente não acontece mais. E aí aqui no caso é mais genial ainda, porque ele tá em fim de contrato. Então os caras sabem que é uma boa oportunidade. Isso só acontecia em jogadores que tu tem a verba, mais ou menos, que tá no teu nível. Pica, E essa mano. parada de pré-contrato é outra coisa interessante que eu tenho pra falar, que hoje em dia simplesmente tu não tem como enviar o pré-contrato durante a janela de transferências. Isso é bizarro. E isso funcionava no FIFA, cara. Por exemplo, aqui a janela tá aberta e mesmo assim a gente consegue enviar uma oferta por ele, onde a gente só vem aqui e negocia o salário com o cara. Mas hoje, por conta de um bug, nós não temos mais como fazer isso, cara. O jogador tá em fim de contrato, mas quando tu clica durante a janela pra contratar ele, eles só dão a opção de tu contratar ele comprando. Mas eu me lembro bem que nesses FIFAs eu parava justamente no dia 1º de janeiro pra ver os caras aí por pré-contrato sem que outro clube chegasse antes de mim. E aí na tela de e-mails a gente teve a resposta do Flamengo, que no caso, mesmo falando que nunca liberaria o Adrian pra gente, eles aceitaram a proposta. Então era legal a ideia por trás, mas era um pouco falho, né? As propostas de transferências também chegavam aqui, então o Marcos Rocha, no caso aqui, aceitou o pré-contrato, então é só a gente confirmar aqui a transferência. Bom, a tela de simulação vocês devem se lembrar que era desse estilo aqui, cara. Tu clicava e aí ele simulava a partida normalmente, só que essa simulação aqui era muito mais realista, pelo menos no meu ponto de vista, porque tu conseguia ganhar jogos aí fáceis, assim, digamos, tipo, pô, tu tá com um time que é favorito, ele vai ter menos chances de zebra. Assim como na vida real. Hoje em dia a simulação do FIFA é uma porcaria, apesar de nós termos aí diferentes pontos de vista, né? A gente tem como simular por botão ou ficar naquela visão de treinador. E aqui em jogar partida, a gente ia pra partida, né, mano? Então aqui, por exemplo, eu vou falar algo que eu também tenho falado nos vídeos, que é saudades quando essa tela de escolher camisa, ela era obrigatória. Hoje em dia não é. Então tem vezes que o jogo coloca camisas confundindo e tu nem vê. Fora que, pelo menos pra mim, era legal tu ficar escolhendo camisa, porque tu via aí as camisas dos times que tu ia enfrentar. Inclusive esses treinamentozinhos aqui antes da partida também eram bem legais, cara. Saudades. E bom, mano, no geral é isso aí, cara. O FIFA muito pica, mano. 14, pô, até hoje, se eu parar pra jogar, eu faço uma carreira e me divirto muito mais do que hoje em dia. Principalmente por conta disso aí, do Brasileirão que nós tínhamos, que era lendário. Tínhamos ali o patrocínio, por exemplo, do Sport TV e do Globo Esporte, cara. Isso era simplesmente sensacional. O esporte espetacular também. Então, pô, era muito brabo. Saudade de ter um jogo assim licenciado. Hoje em dia, nós temos um monte de patches que, pô, são muito mais detalhados, né? Ainda assim, era bem mais legal tu ter a parada original do, né? Era muito mais legal. Jogo feito. Tá bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Like e inscreva-se. Maneirinho o vídeo. Tipo, o patch realmente ele é muito mais detalhado, tá ligado? De fato. Ele é muito mais detalhado. Porém, entretanto, todavia, ao mesmo tempo que ele é mais detalhado, pô, ele é muito bugado. Ele buga com muita facilidade. Tipo, você tem vários problemas no teu percurso no jogo. Sei lá, eu acho que é uma situação bem diferente se você for avaliar a questão dos patches, mano. Tem que ver legal mesmo pra fazer uma avaliação na moral.